Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Enquanto você procura o texto, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na presença dEle. Sou tão pequeno diante dessa oportunidade, mas eu tenho uma reflexão do coração de Deus para o teu coração. Eu acredito que o Espírito Santo vai falar com você. São pequenas lições, mas acredito que a sua vida pode não ser mais a mesma a partir de hoje, se você absorver o que o Senhor tem para falar contigo nessa noite, amém? Quero agradecer ao Maicon. Cadê o Maicon? Colocou na enrascada. Deus abençoe, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui ministrando para essa geração de adolescentes, de jovens. Eu não sou velho, só tenho 23, ainda sou jovem, mas lembro-me dessa fase que buscava muito a Deus, e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês, que Deus possa continuar abençoando, amém? Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1, se você encontrou o texto, diga amém. Está escrito assim: E Jesus entrou para passar por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro ou uma figueira brava para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. Apressando-se ele, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu vou restituir 4 vezes. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Amém? Antes de se assentar, eu quero que você olhe para quem está ao seu lado com um sorriso no rosto, e você diga com bastante propriedade, com bastante autoridade. Todo mundo agora vai ativar aquele sensor de profeta. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim: hoje é o dia de anular o seu antigo eu. Tome o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, permita-me te passar algumas informações para a gente poder construir a mensagem. Na Palestina havia uma categoria, uma função, uma profissão, que era a de publicano. Publicano era alguém que cobrava impostos para o Império Romano. Roma havia subjugado toda a Palestina. Da mesma forma em que hoje nós pagamos os nossos tributos e impostos, naquela época os publicanos caminhavam de província em província, de cidade em cidade, recolhendo impostos nas casas e nos comércios. O próprio Jesus um dia disse: olha, dê a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César.
Então, assim como nós pagamos os nossos impostos e até podemos discordar das taxas e valores, mas é nossa obrigação como cidadão pagar os nossos impostos. E naquela época, o publicano era a pessoa responsável em fazer essa cobrança. Na verdade, era até uma função que trazia uma vida bem-sucedida, entre aspas, pois aquele que era publicano tinha uma boa qualidade financeira de vida. Isso porque também, de alguma forma indireta, eles cobravam acima da taxa que Roma exigia. E é por isso que o ódio sobre eles era cada vez maior. Zaqueu era um publicano. E Lucas, na sua preocupação, faz questão de dizer que não era um simples publicano, mas era chefe dos coletores de impostos. Zaqueu morava e trabalhava nesse distrito chamado Jericó. Jericó era uma cidade de importantes rotas comerciais. Muitos comerciantes e mercadores passavam por Jericó. Jericó também possuía uma produção de bálsamo, que era uma das mais requisitadas da época. Então, devido a esse fluxo, a esse alto comércio, era uma cidade boa de se coletar impostos no sentido de poder aquisitivo. Redobre a sua atenção. Jericó era a terceira maior coletoria da Palestina quando se falava a respeito de impostos. Zaqueu não era alguém que cobrava o imposto diretamente ao cidadão judeu, que nem era considerado cidadão na época, mas por ser chefe dos seus coletores, assumia sobre si o título de alguém que era talvez alguém que roubava. Não tinha um caráter muito propenso, não era alguém que era amado pela população, era um publicano. O preço de ser publicano na época é que essa vida boa era acompanhada do abandono e do ódio. Porque o publicano era um judeu que decidiu trabalhar para o Império de Roma. E na mentalidade do judeu, um judeu que ajudava o Império Romano na sua opressão era um traidor da pátria. Zaqueu não era alguém apenas que recebeu o título de publicano, mas pelo seu povo recebeu o título de traidor de Deus. Não bastasse esse título, como já vos disse, recebeu sobre si o título também de ladrão, pois Roma exigia uma taxa e eles cobravam acima do que era pedido. Zaqueu era alguém que possuía sobre si essa fama. Permita-me ser ousado em dizer que na cidade de Jericó, Zaqueu era um dos homens mais odiados, pois ajudava o inimigo a oprimir o seu próprio povo. O judeu preferia almoçar com uma meretriz do que tomar um café com um publicano. Uma das restrições dos cobradores de impostos é que eles não poderiam nem sequer entrar no templo para adorar a Deus. Nós estamos falando de uma vida que aparentemente lhe traz um conforto, mas que sobretudo traz sobre si um ódio absurdo daqueles que deveriam lhe amar. Porém, Jesus, terminando as suas parábolas maravilhosas, e uma delas, permita-me refrescar a sua memória, alguém se aproxima até Jesus e diz: olha, eu desde a minha mocidade, eu tenho obedecido a todos os mandamentos, e a pergunta que eu tenho a te fazer é: o que eu preciso para ser salvo? Essa, senhoras e senhores, é uma ótima pergunta para fazermos nessa noite. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, se você já obedece os mandamentos, e você é um homem rico, então para ser salvo é simples. Pega toda a sua riqueza, vende e compartilha com quem não tem absolutamente nada, e eu tenho certeza que você vai ser salvo. Mas o amor ao dinheiro falou mais alto, e o texto diz que aquele homem saiu triste da presença de Jesus. Jesus então continua a ensinar os seus discípulos, e na direção de Jericó avista um cego à beira do caminho gritando: tem misericórdia de mim? Alguém clamava e dizia: olha, cala a boca, para de falar, sua voz me irrita. E ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus então ouve a voz e diz: manda chamá-lo. Aqui eu aprendo uma lição. Nós não podemos nos calar mediante ao clamor que o mundo grita para nós. Nós estamos vivendo numa época, e é bom que se frise isso, que o mundo quer gritar um padrão que a igreja deve seguir. Aqui não, eu não paro de clamar. É importante entender o contexto da mensagem, porque alguém faminto por Jesus, e ao mesmo tempo alguém querendo acabar com a fome daquele que clama, e ele não para de clamar até que Jesus diga: vem. É absolutamente normal dizermos nessa noite que estamos caminhando para uma época em que as pessoas vão dizer: isso pode pregar, isso não pode pregar, isso pode falar no altar, isso não pode falar no altar, essa roupa pode usar, essa roupa não pode usar. Mas enquanto houver pessoas que estão dizendo: o meu negócio não é com você, o meu negócio é com o filho de Davi, com o filho de Davi, Jesus cura ele. O itinerário de Jesus é uma coisa engraçada e parece que isso perturba, pelo menos a minha cabeça como pregador, porque Jesus não é alguém que segue muitos planos. Jesus é guiado pelo Pai. E no itinerário de Cristo ele decide passar em Jericó, sentido a Jerusalém, a saber, vai acontecer a entrada triunfal. Jesus não vai entrar montado num cavalo branco como muitos esperavam, mas ele vai entrar sentado num jumento, na sua simplicidade. Jesus está passando e na cidade havia um homem chamado Zaqueu, que eu já lhe antecipei aqui alguns fatos. O homem mais detestado de Jericó não sabe, mas Cristo já tem um encontro marcado com ele. É interessante porque eu não sei como, e tentei achar, perguntei até para o céu, não quis dizer. Ele de alguma forma fica sabendo que Jesus não só vai passar em Jericó, mas Zaqueu traça a rota que Jesus vai fazer. Porque o texto de Lucas diz que ele corre adiante e se posiciona numa figueira que estava no caminho que Jesus passaria. Ele está lá, pequena estatura, provavelmente ficou na ponta dos pés, Maicon, para tentar ver Jesus, não conseguiu. Tentou até entrar no meio da multidão, mas por ser um publicano, alguém olhou com cara feia para ele e disse: melhor eu me retirar antes que eu apanhe. Então ele sai, vai para a figueira brava, sobe e fica lá, dito caia, na moita. Na hora que ele passar, eu vou ver quem é que ele é. Só que Jesus, imagino, com a sua sandália de madeira, está como se nada tivesse prestes a acontecer, ouvindo os passarinhos cantando, a multidão se cercando, e Jesus está passando exatamente onde Zaqueu está, montado numa figueira. E o texto é fantástico, porque o texto diz que Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, eu estou sentindo Deus aqui. Eu imagino o susto de Zaqueu, porque ele espera ver Jesus, mas Jesus o vê. Pegou não? A preocupação inteira dele é fazer algo com que ele possa ver a Jesus. Mas ele não entendia que o propósito de Jesus era vê-lo. Zaqueu, olhos bugalados, multidão perplexa. Jesus está revelando o nome de um homem. Desce depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. É agora, entra no Espírito. A primeira lição que eu aprendo com o pecador, a primeira lição que eu aprendo com o homem mais detestado provavelmente de Jericó, é que existem alguns momentos da nossa vida que nós precisamos nos reposicionar. Entenda,
está posicionado dentro de um ambiente que permite ele ver a Jesus. Mas o pedido de Jesus é que ele se reposicione, saia do ambiente e entre na sua presença. Porque ele desce da figueira para parar em frente a Jesus. Jesus queria que ele descesse para vê-lo de perto. Reposicionamento. Permita-me dizer algumas verdades a você. Muitas das vezes nós permitimos Deus mudar o nosso ambiente. Muitas das vezes nós permitimos Deus mudar as nossas amizades. Muitas das vezes nós pedimos a Deus que mude os nossos trabalhos, os nossos empregos. Pedimos a Deus para mudar a nossa vida financeira. Pedimos a Jesus para que Ele mude tudo ao nosso redor. Mas não estamos dispostos a pedir para que Ele nos mude. O reposicionamento de Zaqueu não tem a ver com a mudança de ambiente. Sai da figueira, vem para perto. Tem a ver com o fato de ele estar disponível. Além do Senhor mudar o ambiente, me muda. Nós precisamos entender como geração que por mais belo que seja estarmos condicionados a receber a glória de Deus na igreja, a nossa posição tem que ser fora da figueira. Não basta sermos cheios do Espírito apenas no templo, apenas na figueira, porque o ambiente como um todo está predestinado à glória de Deus. Mas é quando eu desço da figueira que eu me posiciono diante dele, que conta, que vale. É quando alguém na sua família olha e diz: olha, não conversa esse tipo de assunto com ele, porque ele é crente. Não fala sobre esse tipo de coisa com ela, porque ele é crente. É noite de nós nos reposicionarmos. Eu não dependo do ambiente para ser fiel a ele. Eu sou fiel independente do ambiente que eu estiver. Reposicionamento. Reposicionamento. É eu entender que o meu posicionamento precisa ser reposicionado hoje. A segunda lição é acoplada à primeira lição. Permita-me. O versículo de número 6 começa dizendo da seguinte forma. Por favor, se arrepie com o que eu vou dizer. E apressando-se ele desceu. Eu li o texto umas 40 vezes, para ter certeza se eu tinha entendido isso aqui que Deus queria me dizer. Perceba que a proposta de Jesus é essa: Zaqueu, desce depressa. O pedido de Jesus já é curioso, porque Lucas não se daria o trabalho de escrever o desce depressa, se de fato a expressão de Cristo não foi no sentido de velocidade. Perceba que o pedido de Jesus não é: desce que eu vou pousar em sua casa. Por favor, desça de algum modo que eu vou pousar em sua casa. Por favor, há a possibilidade de você descer daí. Por gentileza, tem como você saltar daí e pular para cá? Não, a expressão de Jesus, o texto bíblico diz: desce depressa. Só que Lucas me tira o sono, porque no verso 6 ele escreve que Zaqueu faz o seguinte: e apressando-se desceu. O Espírito gritou no meu coração, eu preciso gritar no seu. A intensidade do pedido de Jesus tem que estar alinhada com a intensidade daquilo que eu sou disposto a entregar a Ele. Jesus pede para ele descer depressa, ele desce depressa. Apressadamente desceu. Nós, muitas das vezes, não estamos alinhando a nossa intensidade no mesmo nível da intensidade do pedido de Jesus. Consegue entender? Que ele poderia descer normalmente, o texto diria, e ele descendo, falou com Jesus. Mas o texto diz: e apressando-se. Permita-me,
A figueira brava tinha alguns espinhos. Imagina que Zaqueu não se importou em ser furado, ele desceu de qualquer jeito para descer o mais rápido possível, porque ele tinha ouvido Jesus pedir para ele descer depressa. Permita-me confrontar o seu coração. Os seus feitos estão na mesma intensidade dos pedidos que você faz em oração? Ou você diz, Deus, muda a minha vida. E na hora de orar, 9:2, Senhor, 9:3, amém. Deus abençoe, Senhor. Deus te abençoe, Deus. Você entende? Parece simples, mas é espiritual. Alinha a sua intensidade na mesma intensidade do desejo de Jesus. Cristo tem o poder de fazer sem a sua intensidade, mas Ele precisa que você seja intenso. Seja intenso na presença de Jesus. Desce depressa. Ele desce. Imagina, ele tira os espinhos. Desculpa, Jesus. É que o Senhor pediu para me descer depressa. Eu nunca vi um homem que me chamasse pelo nome sem nunca nem ter me visto. Eu estou meio conturbado, porque aqui todo mundo me odeia. Eu vim aqui só para te ver, mas o Senhor que me viu primeiro. Eu não estou entendendo nada. Não sei se Roma falou alguma coisa para você, ou se aconteceu alguma coisa. Jesus, não, Roma não me falou nada. Eu já te conheço bem antes de Roma nascer. Hoje eu tenho um compromisso com você, Zaqueu. Hoje eu vou entrar na sua casa. Eu não sei se você vai saltar da cadeira. No seu lugar eu faria isso, mas a expressão de Jesus é essa: hoje eu vou pousar na sua casa. Duas coisas eu aprendo. Primeiro, eu nunca vi, não me recordo, pesquisando no meu cérebro algum texto bíblico que me lembre de Jesus nem sequer se convidar. Ele afirmou, hoje eu vou. Conseguiu entender ou não? Zaqueu, será que eu posso? Zaqueu, há probabilidade de. Zaqueu, é possível eu? Não, Zaqueu, desce porque eu vou. Você veio e você nem imaginava que ia ouvir isso, mas você veio no culto certo, e eu estou pregando aqui na direção do Espírito. Há uma palavra profética para quem tem uma mão levantada, e a palavra profética de Jesus é: eu vou, Zaqueu. Eu vou, Zaqueu. Ah, Senhor, mas é pecador. Eu vou. Ah, Senhor, mas não tem mais jeito. Eu vou. Jesus não está pedindo a permissão sua hoje. Jesus não precisa da permissão do inferno hoje. Jesus está dizendo: eu vou. Sem convite, sem convite, sem convite. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Oh, Espírito. Imagina as vozes. Pecador, ladrão, extorquista. Você vai entrar na casa de um homem pecador. Eu vou. Porque às vezes nós temos o mau hábito de julgar as pessoas pelos seus atos. O coração pecador de Zaqueu não anula o amor do Santo Jesus por ele. Eu vou entrar. Você entende que isso tem peso no mundo espiritual? Jesus está dizendo: eu vou entrar. Desculpa, parece repetitivo, mas é porque tem uma voz no meu ouvido gritando: diga que eu vou entrar. Diga que eu vou entrar. Diga que as pessoas vão falar, mas eu vou entrar. Diga que as pessoas vão murmurar, mas eu vou entrar. Eu vou. Diga que
as pessoas vão falar até mal, mas eu vou entrar. A casa é minha, eu vou entrar. Zaqueu é meu, eu vou entrar. Não há Roma que me pare, eu entro. Não há murmurador que me pare, eu vou entrar. Aí eu imagino, não sei, eu no lugar de Zaqueu teria dado a mão para Jesus e teria feito um olhar de deboche. Me perdoa, Senhor, mas eu teria feito. Bora, Jesus. Imagina a multidão olhando, não é possível. Esse Jesus bateu a cabeça em algum lugar, mas Jesus foi, entrou, e sem nem tocar em Zaqueu ou pregar sequer uma palavra, Zaqueu disse: tudo o que eu tenho, metade eu vou dar aos pobres. E se tem alguma pessoa que sofreu algo injusto, eu vou retribuir. A lei fala 1/5, Moisés disse 1/5, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus olha para ele, ouve e diz: atenção, ambiente. Hoje veio salvação a essa casa, porque esse que é publicano, esse que vocês chamam de ladrão, esse que vocês chamam de traidor da pátria, esse que vocês chamam de extorquista, eu chamo de filho de Abraão. É filho de Abraão. Primeira lição: reposicionar-me. Segunda lição: alinhar o nível da minha intensidade com o nível da intensidade do pedido de Jesus. Terceira lição: Jesus não diz que tem salvação na casa dele quando ele desce da figueira. Jesus não diz que tem salvação na casa dele quando fala o nome dele. Jesus não diz que tem salvação na casa dele quando vai pelo caminho. Quando Zaqueu diz assim: o meu antigo eu não ajudava os pobres. O meu antigo eu tinha ciência de que pessoas eram injustiçadas na cobrança de impostos, mas eu amava o dinheiro, então isso não me importava. O meu antigo eu enganava. Mas o novo Zaqueu está deixando tudo isso para trás. E diferente daquele jovem que obedecia toda a lei, e que talvez era amado por todos, mas quando Jesus tocou no assunto de dinheiro, ele saiu triste. Eu não. Metade do que eu tenho eu vou doar, e 4 vezes mais eu vou restituir a quem eu enganei. Aí sim, no arrependimento, veio a salvação. Existem 3 coisas que você precisa fazer imediatamente hoje. Primeiro, é reposicionar a sua vida, adolescente. É não se limitar à figueira. Uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida foi eu ter entregado minha vida para Jesus. Sem dúvidas, foi a melhor. Só que, eu não sei, mas o adversário tem uma fome por jovem que é uma coisa impressionante. Não acho que servir a Deus é um mar de flores. Eu não quero desanimá-los, eu quero encorajá-los. De que independente das circunstâncias e dos rótulos que a sociedade imporá sobre você, você é filho de Deus, é filha de Deus. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada de anular o nosso antigo eu. Permita-me, Lutero disse uma frase, quando eu tinha 14 anos de idade, que eu comecei a pregar, eu li essa frase e nunca mais eu me esqueci. Ele disse, abre aspas: eu achei que havia matado o velho homem no dia em que eu desci as águas, mas eu descobri que eu precisava matar o velho homem todos os dias. Não é um levantar da mão e dizer eu aceito Jesus, mas é uma vida completa de santidade e fidelidade. Zaqueu é a maior prova de que
as pessoas podem rotular você de todas as formas. Se você estiver disposto a ouvir a voz dele e obedecer, ele vai pousar na sua casa. E eu tenho uma boa notícia. Eu acho que você ficou meio triste. Você é a casa. É em você que ele quer morar. Então nessa noite, se coloque sobre os seus pés. Permita-te dizer, e eu já finalizo, duas coisas que Zaqueu perdeu. Primeiro, ele perdeu o apoio da família. Porque ser publicano, ajudar Roma naquela época, manchava a família. A segunda coisa que ele perde é a sua própria dignidade. Porque ninguém, absolutamente ninguém, a não ser as pessoas que trabalhavam na mesma coisa, ou que também eram romanos, que não ligavam para isso, as pessoas não queriam andar com ele. Talvez, eu quero que você entenda o que eu estou falando agora. Parece confuso, mas a posição de Zaqueu pode se tornar a nossa posição um dia. A posição de sermos odiados por algumas pessoas e até pessoas da nossa família. E a posição de ser principalmente odiado pelo mundo. Eu não sei se faz sentido na sua cabeça, mas Jesus disse: antes deles odiarem a você, eles odiaram. Então por que o mundo está amando a igreja? Cristo por acaso é um mentiroso? Claro que não. O evangelho é muito sério, irmãos. Você precisa, como foi falado aqui pelo pregador Marquinhos, você precisa estar conectado a Jesus. É uma pergunta retórica, mas você estaria disposto ou disposta a abrir mão da sua vida por Jesus hoje? Se a resposta for não, não tem nenhum problema, ainda dá tempo de você se reconectar com Ele. Mas se a resposta for não, então significa que você não está conectado o suficiente. Homens não morrem por algo de que duvidam. Aquele que salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim irá ganhá-la. Amém? Coloque a mão no seu coração. Permita eu fazer uma oração por você. Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, que possamos alinhar a nossa intensidade na mesma intensidade dos teus pedidos. Se o Senhor pedir para descermos depressa, então apressadamente iremos descer. Se o Senhor pedir para subirmos em velocidade, então em velocidade iremos subir. Não importa a intensidade do que o Senhor pedir, nós seremos intensos em agir para cumprir o seu propósito. Senhor, se por acaso a sociedade rotulou algum jovem, adolescente ou algum adulto que seja, que a tua mão arranque esses rótulos, porque nós somos filhos do Senhor e essa é a nossa herança. Jesus, nos encha com o teu Espírito Santo e nos dê a coragem e a autoridade necessária para caminharmos pisando sobre as serpentes e sobre os escorpiões. Senhor, eu te agradeço que essa palavra fique guardada na tábua do nosso coração, para que o adversário não a roube de nós. É tudo que eu te peço para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.